iniciando a gravação, então beleza. E aí, sejam bem-vindos todos que estão assistindo aqui a gente. Estamos no ar aqui no nosso Wave Live Festival. Olha, gente, é a terceira vez que a gente faz esse festival e é a primeira vez que a gente faz no Shotgun. Geralmente a gente faz no Facebook e tal, só que a gente resolveu migrar de plataforma. Né? Eu sou a Erika Alves. Boa noite, todo mundo. Eu sou o João Pinot, prazer estar aqui, prazer estar com a Juliana e com a Verusca. A gente vai conversar um pouco, bater um papo para também conhecer o trabalho delas. E hoje também a gente está comemorando o lançamento da nossa primeira coletânea, que é uma compilação só de tracks autorais, né, tracks originais que foram produzidas durante o curso, com principalmente a maioria das tracks de alunos que fizeram essa turma, que está formando agora, mas também tem algumas músicas das turmas passadas, de outros alunos que já estão aí no mercado, produzindo, tocando, e para a gente é um mega prazer assim, poder ajudar e estar complementando esse trabalho das pessoas, né? Nesse mercado de trabalhar com arte, assim, então é isso, vamos nessa. Bem, gente, o Wave Live Festival, o Wave Live Fest é justamente isso, para comemorar a formação, né, a formatura dos nossos alunos dessa última turma do curso online de produção cultural, desculpa, de produção musical, live act e processo criativo. É um curso que a gente existe desde 2018, que é o Wave Live Act, começou presencial no Rio de Janeiro, né, era um curso de 2 meses, era mais focado na questão da performance ao vivo, da música eletrônica, diferente da discotecagem, né, que você toca uma música e outra. No live act, na música eletrônica ao vivo, isso acontece com instrumentos musicais eletrônicos. E aí a gente fez esse curso, fizemos umas 5 turmas, e aí bateu a pandemia. A gente já estava pensando em fazer essa transição para o curso online. Isso foi acontecendo ao longo desse ano. Em agosto a gente conseguiu gravar nossas videoaulas, e agora a gente está nesse formato aí de videoaula, com lives semanais pelo Simpla. E o nosso diferencial, né, João, que a gente mais gosta de trabalhar no nosso curso é a questão, além da questão técnica, o processo criativo, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, durante essa pandemia, né, a galera que, principalmente que trabalha na arte ou então no mercado do entretenimento, a gente ficou um pouco limitado, assim, né, de perder assim grande parte do trabalho, de mostrar, de estar em circulação, né? A gente está acostumado a trabalhar. A Juliana trabalha mais com essa coisa de universidade, de dança, mas eu já vi o trabalho da Verusca em algumas festas, alguns festivais. Mas por um outro lado, sim, foi legal, né? Porque a gente pôde desenvolver alguns projetos que estavam parados, poder pensar assim um pouco para dentro e botar para fora essas criações que estavam sei lá, meio que pausadas, assim, né? Deu para dar andamento a muita coisa e eu gostei, assim. No início eu fiquei um pouco receoso dessa coisa online, mas foi bem legal, assim, tá sendo bem produtivo participar, fazer parte. É isso aí. Então a gente está falando aqui, né? Eu e João somos professores aqui do curso, produtores musicais, DJs, produtores culturais. Também fico falando isso, culturais, isso é verdade. Também está produzindo sempre eventos e tudo mais. E a gente tem conosco hoje 2 convidadas muito especiais, que é a Juliana Passos e a Verusca Gírio. Eu acho que, em vez da gente apresentá-las, acho que elas podiam se apresentar. Cada uma fala do que você faz, a sua pesquisa, e também pensando no nosso tema de hoje, né, que é a questão do processo criativo, de como vocês trabalham o processo criativo dentro da área de vocês. E, para quem não sabe, no Wave a gente tem uma metodologia que é bastante inspirada no trabalho da Juliana. Eu acho que a gente podia até começar com a Juliana, porque tem essa conexão do processo criativo da Juliana com o Wave. Eu acho que a gente pode entrar um pouco falar um pouco sobre isso também, Juliana. O que você acha? Então, isso é isso. Juliana, pode começar. Pode ser. Bom, queria agradecer o seu convite, né, estar aqui com vocês hoje. A minha formação não é na área
e acadêmica na área de dança, mas tem um pezinho na questão da música, porque há muitos anos eu investigo a relação entre dança e música, né? Saindo das relações tradicionais que normalmente ocorrem, né? Muitas vezes os trabalhos coreográficos em danças são relacionados diretamente a só uma questão de pulsação da música, aquela questão das contagens, né? É o famoso 5, 6, 7, 8, que é a piadinha, né? Para quem faz dança, que bailarino só sabe contar até 8. Então, essa é uma relação muito simplória, né? Muito básica, inicial, digamos, entre música e dança. E desde a minha graduação em dança, eu comecei a investigar outros tipos de relação entre música e dança, né? Então, eu conheci uma metodologia de um professor de dança em 2006, dentro da graduação em dança na Unicamp, e esse professor, ele já é falecido, ele trabalhou na década de 60 e 70, então, uma pessoa, né, décadas mais anteriores, na Escola de Dança da UFBA, que é o primeiro curso superior em dança que tem no Brasil, né? Foi o primeiro curso superior em dança do Brasil, na década de 60. E ele estruturou a escola, foi um grande diretor, professor daquela escola. Então, a partir do trabalho dele, eu comecei a investigar outras relações entre música e dança. E continuei essa minha pesquisa pelo mestrado e doutorado na Unicamp, que eu tive o prazer de ter a Érica como voluntária na minha pesquisa. Foi assim que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos primeiramente numa disciplina da pós-graduação que ela fez como aluna especial. Na época ela morava em São Paulo e ia para a Unicamp toda semana fazer essa disciplina. Quem ministrava a disciplina era a minha orientadora, né? Elizabeth Zino, e eu estava ajudando, né, dando aula junto com ela. Eu já estava no comecinho do doutorado. E aí fiz o convite para os alunos da turma, quem quisesse participar do meu projeto, que era para a montagem de um espetáculo em dança, para trabalhar as inter-relações entre as linguagens artísticas, música, dança e artes visuais. Esse era o projeto, a partir dos métodos do Rolf Gelewski, para a elaboração de um espetáculo, né? E a Érica topou essa empreitada de cara e continuou fazendo essa viagem de São Paulo, Campinas, toda semana, às vezes até dormindo lá em casa, né, Érica? Porque não, né, às vezes não dava para voltar, às vezes ela fazia bate e volta, ia de manhã e voltava à noite. Então, ela ficou comigo 2 anos na pesquisa, dançou, fiz a Érica dançar, quem não sabe, ela dançou no espetáculo, e ela fez a trilha do espetáculo, a trilha sonora, né? Então, foi um trabalho também de criação em conjunto, né? Entre dança e música, e música e dança. E tinha tinha 2 pessoas também das artes visuais que trabalharam também, fizeram essa interligação entre as linguagens da artes visuais e a dança, né? Na construção do cenário, aí a questão da iluminação, figurinos, material gráfico e tudo mais. Então, trabalhando também com as outras linguagens na construção do espetáculo. E o tema do espetáculo surgiu a partir de uma gravura de Paul Klee, que é um artista, né, um pintor, e toda a cena foi construída, todo o espetáculo, os personagens, toda a dramaturgia foi a partir de 2 obras, né, Érica? 2 obras de Paul Klee, que foram as duas partes, né, do espetáculo, a parte 1 e a parte 2. Então, a inspiração para a obra veio de um quadro, mas então a gente trabalhou essa interconexão entre as linguagens, de inspiração mútua, né, entre obra de artes visuais influenciando, inspirando a dança e a música, e ao contrário, né, a música também inspirando dança, dança inspirando música e vice-versa, né? Então, por isso que eu estou aqui, até me sinto um pouco deslocada, porque eu não sou dessa cena, né, dessa cena da música eletrônica, né, enfim, eu já fui muitas vezes assistir a Érica como, né, nos shows, cantando, maravilhosa, lá em Campinas, depois em Brasília, porque eu moro em Brasília agora,
Então, a minha experiência nas festas é como plateia, como público eventual de festas, né, de música eletrônica. Eu não sou da área, então me sinto um pouco fora d'água, um peixinho fora d'água, mas eu acho que essas questões da inter-relação entre as linguagens artísticas me interessa muito, né? Então, depois que eu terminei o doutorado, eu prestei concurso para o Instituto Federal de Brasília, e sou atualmente professora, coordenadora do curso lá de licenciatura em dança. Então, não sou mais de São Paulo, de Campinas, e sou agora de Brasília. Então, fecha aqui a minha introdução. Verusca. Olá, boa noite. Queria agradecer também o convite da Érica. Eu avisei a ela que eu não sou muito boa de conversa. Ela falou que eu sou boa de papo. Aí eu falei, então vamos. Nasci no Maranhão, trabalho com imagem ao vivo e, mais recente, também com som ao vivo. Minha formação é em comunicação social, estudei em Brasília também. E vivi já em muitos lugares. E aí eu acho que eu fui colhendo um jeito de ver as coisas entrecortadas, talvez. A relação, acho que direta com a música, que eu acho legal de falar, é que quem me inspirou a primeira vez que eu pensei em projetar alguma coisa foi Jeff Mills, quando eu assisti quando eu estava na pista de dança em 98, eu pensei realmente eu via coisas e queria fazer. Então, quem me inspirou foi a música, não foi outro artista visual. E eu tenho uma amostra de audiovisual em tempo real, que é de imagem e som disparado ao vivo, que trabalha justamente com essa mesma... Sou DJ, né? Trabalha com essa questão do ao vivo, de trabalhar com erro, de trabalhar com a sorte, dentro das possibilidades do que você propõe, até onde você pode chegar a executar ao vivo. E não sei o que eu falo mais, é isso. Estou feliz de estar aqui, vamos indo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos uma semelhança, né? Todos, que é essa relação de trabalhar entre as diversas disciplinas, de trabalhar a questão da música, cruzando com as artes visuais, e com a dança, né? Que a dança da cena de música eletrônica, ela é muito presente, ela está em tudo, né? A gente vai para as festas, a gente vai dançar e ver visuais e ver performances e ouvir a música, né? Então, essa questão desses eventos, né, serem essa conexão. Você tem alguma pergunta para alguma delas? Não, só queria fazer uma observação, porque no final do ano passado eu vi uma exposição do Paul Klee no CCBB, que era Unstable Frequencies, frequências instáveis, assim. E, pô, é incrível realmente a gente ver como que numa imagem, né, de arte visual, por exemplo, um quadro, a gente consegue ver tanto movimento e como isso também pode inspirar, né, a criatividade mesmo. Então a gente olha aquilo ali, a gente pode imaginar uma música para aquilo, então a gente pode imaginar um movimento de corpo, né? Então, assim, um pouco que a gente tenta passar, assim, para quem faz o curso com a gente é justamente isso. Tem muita coisa que está no nosso próprio inconsciente, que a gente pode acessar isso, né? E pegar 1000 referências para a gente poder criar o que a gente deseja, né? Seja tanto em relação à dança, ao movimento, como em relação às projeções, né, das artes visuais, de se inspirar naquilo, e também, principalmente no meu caso, para essa questão da trilha sonora, né, da gente imaginar espaços e ambientes diferentes, e criar música a partir daquilo, assim. Então, o pessoal que fica, às vezes, naquele hiato criativo, sabe? Poxa, eu não sei o que eu faço agora, o que eu vou fazer, sabe? Então, às vezes, a gente só precisa dar uma certa impulsionada na pessoa, ou então uma referência, mostrar alguma coisa para a galera pegar aquele gatilho e seguir adiante na música, assim. Eu acho que é bem interessante. Então, pegando esse gancho aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Sobre... tem dois tipos, eu vejo que existem dois tipos de criação. Inclusive, eu acho que a gente viu isso na matéria da Elizabeth, né, Ju? Que tem aquela criação que é da paixão, né, que vem daquela inspiração visceral, aquela coisa
emotiva, né, que vem de um lugar, né, talvez muita gente fale de sofrência, né, e tem aquela criação que ela segue uma metodologia, ela segue quase um método científico, assim, né, de você ter uma proposta, ter um estudo, e você... Eu queria que vocês falassem para a gente um exemplo se vocês já passaram por esses dois tipos de criação, né, uma criação um pouco mais espontânea, tal, e uma criação um pouco mais metódica. Queria que vocês dessem exemplos de trabalhos que vocês fizeram em que vocês sentiram essa transição, que vocês se sentiram trabalhando dessas duas formas. Posso responder? Pode. Eu falo demais, Verusca. Se você não falar, eu vou descobrir. Eu avisei. É demais, gente. Não, na verdade, o que eu fiquei pensando aqui agora, antes de responder a sua pergunta, Érica, eu fiquei pensando que eu gostaria de ter a chance, algum dia, né, de poder fazer composição espontânea de dança com a Érica tocando e a Verusca fazendo todas as imagens dela, para as imagens e o som me inspirar ao mesmo tempo, sabe? Fiquei João toca coisa... também, João toca também. Né? Porque o trabalho que eu desenvolvo, ele é a priori, né? Ele não é instantâneo, né? Eu não faço performances instantâneas, assim. Eu faço um trabalho de processo de criação, de montagem, né? Para depois fazer uma apresentação. Mas eu também trabalho, a Érica sabe, eu trabalho com improvisação o tempo inteiro. Então, improvisação estruturada, improvisação livre, eu trabalho com a improvisação dentro do espetáculo, dentro daquela estrutura do espetáculo. Mas, para mim, a artes visuais, ela entra como inspiração no processo de criação em dança, né? Antes da apresentação. Ao vivo seria uma outra questão, né? Improvisação espontânea, a gente da dança está acostumado a fazer geralmente, por exemplo, em rodas de improvisação, em que as pessoas colocam músicas aleatórias e as pessoas vão improvisando. Então, isso acontece. Agora, essa questão da imagem sendo criada ao vivo e a partir daquilo inspirar a dança, isso eu não estou acostumada. Música ao vivo também, às vezes rola uma roda de improvisação que as pessoas vão tocando ao vivo. Então, a música vai sendo criada junto com a dança que está acontecendo. Isso é bem comum. Agora, a criação, né, das imagens, ao mesmo tempo que a dança está sendo criada, que a música está sendo criada, isso realmente eu nunca tive essa experiência. Então, fica aí né, quem sabe, nem que seja online, né? Enfim, que cada um está num lugar, né? Em relação à pergunta, Érica, na minha trajetória artística, eu comecei na dança com um pensamento aí, aprendendo a fazer, né, processos de criação em dança, com um pensamento mais tradicional, que é criar coreografias, né? O que seria isso? Criar sequências de passos, de movimentos de dança, em geral codificados, porque eu vim da dança clássica, a minha formação inicial foi em dança clássica, então... Quem conhece um pouco de dança clássica já assistiu espetáculo de dança, e são coreografia, passos que as pessoas repetem iguais toda a apresentação, né? E geralmente todo mundo fazendo igual, aquela coisa da harmonia, né? Então, a forma como eu compunha antes de entrar na Unicamp era, a partir disso, era mais intelectual, era um pensamento assim, as minhas alunas são fadas, por exemplo, aí procura uma música que tem a ver com fada, aí procura a música, aí ouvia a música, identificava, né, as contagens das frases, e aí a partir disso, nessa primeira frase elas vão entrar e vão fazer tal coisa, depois vão fazer assim com o bracinho, vão fazer assim com a perninha. Então, eu ia compondo os passos de dança, né, e os momentos da coreografia a partir dessa divisão da música, entre as frases musicais e a pulsação, né, da música. Então, era assim que eu sabia compor. E quando eu comecei a compor coreografias para mim, também era assim que eu fazia. Eu escolhia uma música,
identificava as contagens, as frases, e criava uma sequência de passos codificados, né, de entrelaçamento de movimentos até a finalização da música. Então, essa era muito mais racional. Os métodos do Rolf, que eu trabalho, de processo de criação, ele trabalha com a música de outra forma, a partir das frases ou a partir dos temas que a música apresenta. Então, entra um tema A, por exemplo, eu vou fazer uma improvisação a partir daquele tema. Aí, quando entra um tema B da música, eu vou fazer uma outra improvisação, uma outra cena, um outro processo. Então, a partir da percepção musical, e não a partir da pulsação, da contagem, né? Então, um elemento novo que entra na música, né? Um timbre novo, um instrumento novo, uma melodia, enfim, algo novo que surge, tem um impacto na dança que acontece. Quando a gente dança pela pulsação, pode entrar instrumento e sair que não vai fazer diferença, porque a pulsação se mantém, por exemplo. Então, se eu ficar dançando só a pulsação da música, a minha dança vai ser regular, ela não vai sofrer influência de nada da música, porque a pulsação está ali, né? Está acontecendo na regularidade. Exceto quando a música é irregular e troca, mas enfim, em geral o que acontece, né, é se manter no tempo, naquela duração, e a minha dança fica igual o tempo inteiro. Agora, se eu me relacionar com outros elementos da música, que não somente a pulsação, se for pelo timbre, né, por instrumentos que variam, enfim, pelas frases, pelos temas musicais, qualquer alteração vai ter um impacto na minha dança, né? Eu não vou continuar dançando a mesma coisa que eu estava dançando, porque a música entrou um novo elemento. Então, aquilo me impacta de uma outra forma. Então, aí mudou completamente a minha forma de pensar a composição em dança a partir de música, pensando nessa relação, né? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas da forma como eu aprendi a criar, na época do mestrado, doutorado e para hoje, ela é muito mais orgânica, visceral, digamos assim, porque é o impacto da música em mim, o que aquela música me impacta, como se fosse uma onda, né? E aquilo reverbera em movimentos, né? No caso, quando tinha o quadro de Paul Klee, o que aquela figura, aquela imagem me impactou e o que aquilo me trouxe. Então, eu trabalho mais com isso agora. Antes era mais intelectual, assim, pensado. Eu vou pegar o passinho tal com o pedacinho da música tal, entende? É isso. Chega, vou deixar a Verusca falar. Não. Fala aí. E aí, você pode... É isso que a gente perguntou para a Ju, para você, mesma coisa. Se você sentiu alguma diferença no seu processo criativo ao longo do tempo, se passou de uma coisa mais intelectual para uma coisa mais visceral, ou se foi do visceral para o mais intelectual, e qual a metodologia que você segue, e se tem alguma semelhança, alguma coisa que você consegue com o que a Ju falou, assim, se tem alguma... Em Verusca, também queria que você falasse essa questão que ela falou do tempo, né, da pulsação, se para você projetar as imagens, você também se liga em fazer outros ritmos, né, visuais que não sejam só relacionados ao kick, né, da música eletrônica, por exemplo, se dá para variar bastante isso. Como é que você pensa? Meu processo sempre foi eu sempre criei muitos loops por dia. Eu trabalho criação de loops de vídeos bem curtos, por inspiração mesmo, acordar e falar, pensei nisso hoje. Sempre muito geométrico, e porque tem uma diferença também. Esses loops ao vivo vão virar outra coisa. Então, sempre ao vivo que vai ser a história real. E é bem recente até que eu estou pegando via o som. Na verdade, quando eu vou fazer festa, fazer um evento, um show, eu sigo uma outra contagem. Mas atualmente eu criei uma máquina de retroalimentação de eletricidade, e com ela, sim, automaticamente
o som e a imagem estão completamente juntos e um alimentando o outro. Mas eu nunca tive essa questão de seguir muito a música no kick dela, nos BPMs. Nunca deixei nem automático. Alguns projetos com sensores, mas aí era um objetivo real de deixar... A ideia de deixar tudo muito mais sincado, mas eu gosto de quebrar um pouco isso também. E o que mais que era? Eu adoro que a Ju tá aí, que ela fala por mim. Essa questão de... Acho que você podia falar do seu processo criativo, assim, de onde surgem essas imagens e queria que você falasse um pouco mais sobre, talvez, como você faz essas imagens, como você produz essas imagens. Essas imagens, eu produzo muito a partir do vetor, eu faço desenho, eu trabalho muito com vetor e com desenho. Ou eu tenho um banco de imagens a partir do momento que você faz muito show. Eu tenho um banco de imagens bem grande, porque cada show tem uma cara e uma... Esse é o trabalho comercial, né? Vou fazer o show do Gilberto Gil. É um trabalho comercial, já tem uma ideia ali, já tem a ideia do festival ou do show exato dele. Mas aí eu também tenho o meu processo de naturalmente querer criar as coisas. Eu trabalho dentro do Illustrator, também no Flash, adoro Flash, eu consigo fazer um quadro a quadro, e ao vivo eu distorço aquilo, faço outra coisa, você nem disse se aquilo era um vetor ou não. Eu acho que ele tem uma facilidade e gera loops muito leves. Os VJs é meio que um escândalo, porque, né, a galera do After Effects e tudo. E pois eu estou nessa busca mesmo atual, que é diferente do feedback, de trabalhar com essa retroalimentação. E qual que era a outra pergunta mesmo? Ajuda, Érica, a timidez. Não, então, eu vi umas fotos, já vi você se apresentando, né? Mas eu vi umas fotos suas com, tipo, vários computadores antigos, uns equipamentos super analógicos, assim. Eu sou um pouco leigo, assim, né? Tem vários amigos que são VJ, admiro demais o trabalho, já trabalhei em parceria, né? Fazendo live, fazendo a música e os VJs e tal. Mas existe muito essa diferença, por exemplo, porque na música tem, né? A gente faz um live digital, a gente entende como é que é tocar no computador, com sons digitais, para a diferença da gente estar com uma bateria eletrônica, um sintetizador analógico. Então, para a imagem, para você estar criando aquilo ali com os equipamentos super das antigas, eu vi algumas coisas suas que eram... Pô, eu falei, caraca, aquele computador ali deve ser um 386, sabe? Tipo, um monitor antigo. Vi umas coisas assim. Tem muita diferença de você trabalhar essa coisa do digital com o analógico em relação ao vídeo? Tem, a diferença não era um computador, era um monitor só. Aquilo é onde é emitido o sinal do desenho que é gerado pela eletricidade. Então, eu faço a eletricidade entrar na mesa de vídeo e ela solta nos monitores. É só um monitor, não é um computador. Esse trabalho é sem computador. E a diferença que eu acho que é gritante é o jeito realmente que a imagem está sendo exibida, porque os nossos olhos estão muito acostumados com LCD, com DLP, que são ou de projeção ou de emissão nessa linha. E nas televisões de tubo é outra frequência. E a gente reconhece isso mesmo, é físico e emocional. Você tem uma relação com a imagem completamente diferente. Aqui atrás de mim, por exemplo, agora está rolando projeção de slides. Mas o jeito que seu olho capta essa informação é completamente diferente. Eu acho que isso você não vai falsear, você não falseia fazendo digital. Você reconhece automaticamente que não é digital. E isso eu gosto bastante. Que é dessa parte do trabalho, de trabalhar com a precariedade das coisas. Não, total, fala. Não, e muitos presentes, né? As pessoas querem jogar tudo fora e não jogavam fora e me davam. Aí eu uma hora eu falei, gente, tudo que eu tenho aqui eu tenho que fazer alguma coisa. Foi virando uma máquina gigante. Eram 20 televisores, monitores antigos, 3 mesas de vídeo. Olha que maravilha. Antigas. Maravilha, né?
Não, então, engraçado você falar isso, porque na música também tem isso, né? A gente, por exemplo, hoje em dia a gente tem meio que uma retomada de um novo gênero musical, uma estética sonora, que é o lo-fi, né? Então, a galera tá com super caixas monitoras e computadores e tal, mas está produzindo uma música, né? Pode fazer uma música que remeta a uma coisa como se fosse em baixa qualidade, né? E eu acho que hoje em dia está sendo uma estética que meio que está voltando, assim, da gente acaba misturando, né, essa coisa de uma alta fidelidade sonora, porque tem uma galera que a gente trabalha às vezes que são tipo audiófilos, sabe? A galera tá frequência sonora em tantos hertz, e a galera super preocupada com isso, enquanto tem outros produtores que estão tipo assim, não, cara, eu quero o som distorcido mesmo, sabe, meu equipamento é esse aqui dos anos 70, uns tapinha pro negócio funcionar, sabe? Então acaba que é realmente uma outra expectativa, assim, do som, né? Que é muito interessante também. Com a imagem você percebe, eu uso também fita, né? Já na fita você percebe a cor. O preto não é preto, o preto tem mais textura. É como se fosse, você vê os grãos quase, né? Mas você sente mesmo. Não é algo que eu estou falando, que você, tá, então agora eu vou ver. Não, na hora que você vê, você fala, tem alguma coisa diferente aí. Como no som, você percebe isso. E isso é emocional, né? A gente sente. Muito interessante essa diferença dos suportes, né? E como isso traz coisas, né? Eu queria perguntar para a Ju, né? Agora que a Ju vai falar, é rapidinho. Ouvindo tudo isso que a gente está falando, assim, em relação a esses diferentes suportes, e digital, analógico, intelectual e visceral, como é que é isso no mundo da dança, Ju? Existe alguma rixa, assim, tipo, a galera dança do TikTok, a galera da dança se tem alguma coisa assim, tipo, a galera que é mais... não, deixa eu pensar, assim, como é que eu vou formular isso? Mais orientado para uma pesquisa, né? E a galera que é mais orientada, talvez, para o mercado de imagem, assim, né? Tipo... E eu queria que você falasse do TikTok também. Então, Érica, na verdade, a dança, assim como a música, as artes visuais, todas as artes, né, linguagens artísticas, elas têm muitas funções diferentes, né? Então, a dança, ela, para mim, ela é meu trabalho, é minha profissão, então é pesquisa, é ensino, enfim, mas ela também é diversão. Então, quando eu estou numa festa, eu estou né, vou assistir você tocando, eu não estou preocupada com a bibliografia, a referência, com não sei o quê, entendeu? Eu estou lá curtindo a música. Então, a música, assim como a dança, ela também tem outras funções na sociedade, digamos assim. Então, o TikTok, ele é o papel da diversão, do entretenimento, entende? É brincadeira. Então, isso é saudável, é divertido. Então, não há problema com isso. Não tem problema nenhum com isso, entende? Eu não tenho TikTok, porque eu realmente não gosto assim, de ficar exibindo a minha imagem, não consigo nem fazer story, porque eu já não curto. Mas eu falo bastante, mas não gosto de ficar fazendo vídeo, gravando, eu não sou boa com essas coisas. Mas eu não vejo problema, entende? Agora, eu entendo que isso tem um papel de entretenimento, de diversão, enfim. Agora, para eu falar de dança como pesquisa, como investigação, como processo de criação de um artista, é outra coisa, entende? Não é aquilo. Aquilo é uma brincadeira, que as pessoas copiam a dancinha de alguém, então, eu não vejo que não é uma rivalidade, porque uma coisa não vai tirar o lugar da outra, né? E também um não é melhor ou pior que o outro, eles têm funções, papéis diferentes, né? Então, quando você tá numa festa, Érica, e não é você que tá tocando, você não tá ali a trabalho, você vai ficar, claro, às vezes a gente fica ouvindo, né, nossa, olha que legal que o cara tá fazendo, não sei o quê, com esse olhar mais técnico, porque a gente tem uma formação, mas eu tenho certeza que tem momento que você curte e nem lembra da parte técnica, e não tá prestando atenção nos elementos daquela obra, né, então,
nem sempre a gente se relaciona com a coisa de uma forma profissional e intelectual, enfim, pesquisa e tal, técnica. A gente pode se relacionar com música, com dança, com artes visuais de forma para diversão, para entretenimento. Agora, vocês, falo vocês porque eu não me sinto, né, nessa área, dessa parte do entretenimento, porque vocês são contratados para tocar em uma festa, e festa é diversão, é diferente, né? Eu tenho um espetáculo de dança que está num teatro, que as pessoas pagam ingresso para assistir, é um momento também de diversão, de lazer, porque as pessoas também vão, assim como as pessoas vão no cinema, as pessoas vão assistir uma banda tocando, um concerto. Para quem está assistindo, aquilo é diversão. Para quem está no palco, é trabalho, mas para quem está assistindo, é diversão, é lazer, né? Claro que é diferente uma pessoa pagar um ingresso para assistir um espetáculo de dança, a relação que ela tem com aquela obra não é igual quando ela está numa festa dançando. Então, a dança, naquele momento, para a pessoa, é ela que está fazendo, ela que está dançando, ela está se divertindo, está socializando com as pessoas. Quando ela para assistir, ela vira público. E aí é uma relação entre obra e público, que é diferente, né? Então, eu não sinto que há uma rixa, algum, né, problema com isso. Os meus alunos ficam gravando TikTok, os alunos da licenciatura em dança, que estão estudando dança, eles gravam, botam no Instagram, eles mesmos falam, rebolando a raba, estou rebolando a raba, não tem problema nenhum. Porque são papéis, então cada lugar então, é um lugar, no Instagram e TikTok é um lugar para rebolar rabo, não tem problema, não tem problema. E depois eles vão fazer outras coisas, e pode até rebolar a raba se quiser, dentro de uma pesquisa, de uma investigação, de um espetáculo que precisa rebolar a raba, porque ele pode precisar naquele contexto, naquele personagem, ou às vezes a temática que está sendo abordado condiz com aquilo naquele momento, então não é problema, entende? Então, os papéis, eles se entrecruzam, né? Então, o momento que aquela dança, ela é brincadeira, é diversão, mas o aluno, ele pode resolver investigar o funk e fazer uma pesquisa sobre funk, uma pesquisa acadêmica e desenvolver Então, assim, só é funk, é entretenimento, não é diversão, não vou levar a sério? Não, eu posso também ter um outro olhar. E vice-versa. Eu posso pegar, sei lá, uma música de um compositor famoso e botar numa festa e rebolar a raba com a música dele, que ele não, com certeza, não queria que acontecesse isso. Então, eu acho que não há problema. A gente tem que saber transitar pelos espaços, essa questão, né, sei lá, do erudito, ou do clássico, ou do intelectual, da arte intelectual, e a cultura popular, a cultura de massa, o entretenimento, o mundo do entretenimento. Eu acho que a gente pode transitar nesses meios e até invadir, às vezes, os espaços, né? Como rebolar a raba num espetáculo acadêmico, por exemplo. Então, não sei se eu respondi o que você queria saber, mas não sei o que você entende isso também, né, Érica? Quando você está tocando numa festa, para a galera fritar, não é assim que vocês falam? Eu nem sei as linguagens de vocês, né? Mas a galera fritar, e quando você está lá fritando, né? A relação é outra, né? Assim, realmente, eu acho que, assim, por exemplo, existem também festas e festas, né? Espaços e espaços, né? Quando realmente, às vezes eu me encontro também numa situação que eu estou numa festa que é mais entretenimento mesmo e não está tão ligado à questão de cena, por exemplo. Às vezes eu tenho que tocar uma música para a galera rebolar a raba mesmo, e isso é maravilhoso. Só que aí realmente é outra pesquisa, eu tenho que lançar a mão de uma outra pesquisa que eu tenho, que às vezes não cabe eu fazer meu show. Né? Às vezes eu tenho que saber qual é o show que eu vou levar. Né? Às vezes uma vez eu fui fazer um show e a galera ficava assim, toca Rihanna. E eu fiquei assim, eu não sei tocar Rihanna, eu não sei tocar a música da Rihanna aqui, sabe? Tipo, eu não estou discotecando, eu estou tocando ao vivo. Então,
Se eu soubesse tocar uma música da Rihanna naquele momento, teria sido maravilhoso. Mas não rolou. É, mas em relação a isso, né, Verusca, queria que você falasse sua relação entre a sua pesquisa e o entretenimento. Se você vê o seu trabalho como VJ mais como uma exposição de arte, ou se você está mais na questão do entretenimento, ou se não, se isso é uma coisa que transita, tal. Como é que é isso? Eu transito bastante. Eu acho que o meu trabalho é super comercial, comestível, e porque eu faço muita festa, eu tenho essa consciência do entretenimento mesmo e do objetivo que eu tô. É tipo isso, levar. Qual é o show que eu tô levando? Eu sei o que eu tô levando para aquele espetáculo específico, para espetáculo de noite, né, específica, que é completamente diferente do que eu vou elaborar para um show, que é completamente diferente do que eu vou elaborar para uma Bienal. Eu acho que vai transitando por todos os espaços, mas eu considero mais comercial do que... isso contando com algum resultado, né? Eu acho que a exposição que eu tenho é mais comercial do que artística e acadêmica. Eu estou adentrando ainda um pouquinho essa zona, mas eu acho que é bem comercial. O que você acha? Olha, Mas tem a pesquisa, né, gente? Eu acho que... eu imagino que para... Eu não assisti o seu trabalho, Verusca. Depois eu quero até ver se você tem filmagem disso. Mas eu imagino que a pesquisa que você tem para preparar essa obra que você está chamando de comercial, ela é muito, né? É um aprofundamento dos equipamentos, dos materiais. Aí você faz os testes e tenta e muda. Então, não é diferente, por exemplo, de uma, sei lá, luz que fica lá girando, sei lá, como é que chama, gente? Eu não sei nem os novos equipamentos, as luzes piscantes que ficam, né, tocando, rodando. Não é a mesma coisa, né? Não é. Daí é uma festa de 15 anos. É diferente. Enfim. Então, aí, Eu tô falando que o resultado o seu trabalho de pesquisa e investigação, ele tem um valor, tanto que as pessoas te pagam para fazer isso, porque o negócio que gira sozinho, eles, né, não precisariam. Então, tem um valor específico que é só você que faz aquilo, né? Então, apesar de você falar que é comercial, porque é vendável, as pessoas compram, né, compram o seu produto, digamos assim, o seu serviço, mas eu vejo que tem uma pesquisa, um aprofundamento, uma investigação autoral sua enquanto artista, né? De processo de criação seu, né? Então, pode ser que o resultado seja entendido, seja visto como comercial entretenimento, né? Mas tem essa pesquisa e investigação sua enquanto artista, né? Enquanto criadora, né? Sim, não, eu digo na exibição dele, da difusão dele. O que está atrás é uma pesquisa de linguagem específica. Mas eu não acho que falar também que é comercial que reduza isso. Mas eu acho que o formato dele ele abrange mais assim. E eu acho interessante chegar nas pessoas também. Eu acho que ele chega mais rápido. Nesses anos aí que eu estou nessa labuta. E eu acho que também... Mas tem um trabalho de linguagem forte que recentemente está sendo reconhecido também, que é bem específico. É isso, e na música também dá pra gente, por exemplo, transitar em ambientes que são mais comerciais e fazer uma música que carregue, né, que tenha uma bagagem conceitual, assim, como a Juliana falou, de investigação, de pesquisa, né? Então, eu acho que é isso, a gente acaba sendo um profissional que se adapta, né, às demandas que aparecem pra gente, né? Então, acho que... né, de saber flexibilizar a coisa, né, por exemplo, uma coisa, igual a Erika falou, né, ela tava lá num show fazendo live, se o pessoal contratou o live da Erika, eles estão querendo ouvir, o pessoal da festa queria o show da Erika, entendeu? Eles não estavam querendo ouvir a Rihanna, mas umas pessoas do público estão ali, então a gente constantemente tem que lidar com essas situações, né, eu acho que principalmente, assim, pra galera da música é muito isso, né.
E É. o grande lance é a gente também saber lidar, se preparar com as coisas e ter um material suficiente para agradar tanto o produtor quanto o público, para também não sair muito da nossa área, né? E ficar ali se apresentando em umas coisas que não tem muito a ver, sei lá. Eu já me meti em algumas roubadas, assim, né? Tipo, demorou, vamos. Mas, sei lá, é sempre bom. Hoje em dia eu penso mais nisso, assim, de tentar estar sempre mostrando um pouco da identidade do som, né? Levar o melhor que eu posso para aquele tipo de evento. Enfim, é a forma que eu curto de trabalhar, assim. É isso aí, tá bem interessante essa discussão. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco mais de detalhes. É, eu queria. Eu queria só acrescentar um negócio também, que eu acho que a gente é muito técnico também. É uma parte de criação muito forte, e trabalhar ao vivo, e uma parte técnica muito forte também. De lidar com tudo que possa acontecer lá, eletricamente, eletronicamente, ter que resolver. O som tem que sair, tudo tem que funcionar. Cabinho tem que ser bom. Essa parte técnica das nossas tintas é outra ferramenta. A gente ficou 2 horas aqui para acertar esse som hoje, só para vocês terem uma noção. Uma simples transmissão ao vivo. Não, e é isso. Tipo, a gente achou que tá tranquilo. Pô, só montar um CDJ, configurar o som, fazer o OBS. Chega uma hora, falta aquele adaptador. Caraca, não trouxe o RCA. Pô, cadê o P10 para ligar a caixa de referência, o monitor? Então, assim, exatamente isso que você falou. Às vezes um mínimo detalhe faz toda a diferença, cara. Tem que checar tudo, tem que, sabe? É uma coisa realmente que pode comprometer a performance mesmo. Não, e o processo criativo, assim, é o processo criativo que vai levar a gente a saber o que a gente precisa fazer, né? Né? Quando a gente tem uma ideia, por exemplo, criar essa live, né? É um processo criativo, né? Juntar todo mundo, ter a ideia do que a gente vai discutir, mas fazer isso acontecer, né? A gente fala que 90% do tempo tudo dá errado. Então, para a gente conquistar aqueles 100%, a gente tem que passar pelos 90% dos erros e de coisas pequenas, técnicas e tal, que a gente tem que acertar para a gente conseguir ter algum resultado. E aí, nisso, falando em técnica, né, a gente, na Unicamp, Ju, eu e você, a gente entrou nessa investigação, a gente fez muito trabalho baseado no trabalho de uma pessoa bem especial, né, que é o Rolf Gelewski, que tem uma metodologia, né, que você falou um pouco sobre, da improvisação estruturada. Eu trouxe aqui o livro. Opa! Esse aqui é o livro. Você tem os dois, né? Eu tenho outro, ainda tenho do seu mestrado, né? Galera, esse aqui é o livro da Ju, que ela escreveu junto com a Elizabeth Zimmermann. Queria que você falasse um pouco desse livro aí, um pouco sobre o Rolf e como você utiliza isso, se você leva isso para sua prática como professora, como é que é isso? Depois eu tenho uma pergunta para você, vou te responder, mas depois eu tenho uma pergunta para você. Pode isso, gente? Fazer pergunta para os apresentadores, para as pessoas que nos convidaram. Eu estou aqui só para receber pergunta, eu posso fazer também. Bom, então, sobre Rolf, na verdade, eu, apesar de não ter sido aluna dele, não ter conhecido ele pessoalmente, né, porque ele faleceu, infelizmente, em 88, não vou falar quantos anos eu tinha nessa idade, nesse ano, para não entregar minha idade. Mas eu era criança, né, nessa idade, eu nem imaginava, né, enfim, fazer uma graduação em dança, enfim, não tinha esse pensamento ainda. Mas eu tive acesso à chance, à oportunidade de conhecer o trabalho e a pesquisa dele pela professora Elizabeth, da Unicamp, que foi aluna dele na UFBA e trabalhou com ele 10 anos. Então, é quase que beber direto da fonte, né? Quase, né? Com um intermediário, mas... Então, eu tive o privilégio, né, de conhecer um pouco do trabalho dele, não somente a partir dos textos dele, dos materiais que ele produziu na época. Ele tinha alguns materiais não foram publicados,
só tinham apostilas datilografadas em máquina de escrever, que a Beth tinha, né, da época dos anos 60. Outros ele chegou a publicar em livro, mas a edição está esgotada, aí só tinha xerox do livro, e outros ele tem a publicação, né, ele chegou a fazer, e ainda tem exemplar, é possível adquirir ainda atualmente, né. Então, e também tive a chance de fazer, quando eu digo fazer na prática, né, os métodos dele, de improvisação, com a professora Elizabeth e com outros ex-alunos dele que depois eu tive acesso, né, o professor Paulo Baeta, da UFMG, que foi aluno dele também, a Rosa Koshiba e outros ex-alunos dele que eu pude fazer aula também com eles, né. Então, eu experimentei os métodos. Na minha época, eu era aluna de graduação, com 20 e poucos aninhos, e experimentei nas aulas, fazendo em disciplina optativa, em grupo de estudo, fora dos horários da aula, fui fazendo. E eu realmente me sinto formada por ele, apesar de não ter conhecido ele, formada a partir dos métodos dele, enquanto artista criadora. Porque a minha maior dificuldade quando eu entrei na Unicamp, hoje, gente, eu dou aula de composição coreográfica e improvisação, mas quando eu entrei na Unicamp, para aluna de graduação, as disciplinas que eu tinha mais dificuldade eram as de processo de criação. Então, para vocês verem como a coisa muda, né? Eu tinha muita dificuldade para criar, eu não sabia criar, porque o que eu sabia fazer era aquele que eu já tinha falado no começo, fazer encadeamento de passos, de sequências, ou de jazz, de balé, sei lá o quê, um trabalho muito intelectual e sem muito significado expressivo, tá? Porque, vou falar nomes técnicos, a pessoa pega e faz uma sequência de tombé, pas de bourrée, grand jeté, não sei das quantas. Qual a expressividade disso, né? Eu não entrava numa discussão de temática, de um tema a priori para trabalhar. Nada, pegava uma música, contava e saía botando um monte de passo, aí às vezes colocavam uma temática, tipo, somos as fadinhas, aí botava um figurino de fadinha, então, mas não tinha uma relação com a fadinha, entende? Não era um processo de criação a partir da personagem, se fosse a partir de uma personagem, ok, mas não era, né? Então, quando eu entrei na graduação e as disciplinas, porque o foco na Unicamp é dança contemporânea, não é dança clássica, e eu nunca tinha feito dança contemporânea na vida, nem sabia o que era. Então, foi um choque mesmo. Eu saí de uma sapatilha de ponta, né, e entrar na Unicamp e começar a dançar descalço, a rolar no chão, a fazer coisas e ficar descabelada, coisas que eu não estava acostumada a fazer. Então, teve essa ruptura, mas também eu não conseguia criar, porque eu ficava meio que bloqueada nas aulas de improvisação, as professoras iam conduzindo as improvisações e eu não sabia o que fazer. Eu ficava meio desesperada e ficava tentando resgatar passos de dança que eu já tinha feito algum dia na minha vida para reproduzir nas improvisações. Então, olha a situação da pessoa, né? Então, e quando eu comecei a fazer os métodos do Rolf, eu fui me encontrando. Então, realmente foi uma conexão. Tem gente que passou, fez as coisas do Rolf na graduação e foi seguir outros caminhos, né? Eu me conectei mesmo. Então, para mim, fez sentido. Assim, deu um clique. Falei assim, opa, é por aqui. E a partir daquele clique, daquela conexão, eu realmente comecei a entender o que é uma improvisação em dança. Não é fazer passo que eu já fiz alguma vez na minha vida, porque aí eu estou só juntando coisas que eu já sei. Mas é realmente deixar surgir movimentos que eu nunca fiz na vida, que eu vou fazer naquele momento instantâneo ali da hora, né? Naquele momento. Obviamente que também a gente não consegue sair da estrutura física que a gente tem. No caso da dança, a nossa materialidade é o nosso corpo. Vocês trabalham com sons,
com luzes, com, né, enfim, e tem o limite das materialidades que vocês trabalham, que vocês escolhem trabalhar. Tem certas coisas que não dá para fazer. E com a dança também, com o meu corpo tem um limite de movimento que eu consigo fazer. Mas dentro essa gama de possibilidades, eu consigo ir para vários lugares, desde passos mais codificados de uma técnica específica, ou até movimentos, por exemplo, que eu estou fazendo, que não tem nome isso aqui que eu fiz. Não é um passo codificado de uma técnica específica, é uma expressividade minha daquele momento que eu fiz naquele momento. Então, digamos, esse clique, né, de falar, não, peraí, a dança não precisa ser só passos codificados de uma técnica, eu posso sair desse lugar e entrar em outro lugar. Então, aí, para mim, foi essa grande passagem. Então, realmente, eu passei a me sentir criadora mesmo das minhas próprias danças, não da dança do outro, porque geralmente a gente dança a dança do outro, né? O que o outro coreografa para a gente, ou porque a técnica pré-existente a gente reproduz. Eu comecei a me sentir criadora mesmo a partir de processos de improvisação e dança, né? Mais pelos métodos do Rolf, mas na graduação outros professores trabalharam improvisação a partir de outros métodos, mas eu fui me encontrando mais a partir do método dele, que a Érica sabe, ela fez comigo, que ele começa de estruturas mais fechadas para depois ir abrindo. Porque se eu já começo logo de cara improvisação livre, a pessoa não sabe o que fazer. Ou ela vai fazer coisa que ela já fez alguma vez na vida, ou ela fica, tipo, travada e não sabe o que fazer. Então, quando você dá uma estrutura inicial, alguns limites, a pessoa, que eu até brincava, né? Dou algumas regras, você tem que se virar com aquelas regras. Como você vai resolver o problema? E como resolver que é o processo de criação. E aí, depois, aí essa pessoa vai conseguir ter ferramentas para fazer o livre. Então, o método Rolf é isso, é do mais fechado para o mais aberto, para a pessoa ir construindo essa ferramenta e se sentir segura enquanto criador, para depois, o que é o livre? O livre é o livre, eu boto uma música e a pessoa sai dançando, o que ela quiser, por exemplo, né? Mas para ter segurança, o livre é muito mais difícil do que o estruturado, né? Então, a Érica, né, que compõe também ao vivo, e Verusca, o livre, eu posso fazer o que eu quiser, é muito mais difícil, porque o que eu vou fazer? Onde eu começo? Né? Então, agora, se, por exemplo, quando você escolhe um som para produzir, ou, né, ou uma imagem para produzir, aquela primeira escolha, ela vai já de uma certa maneira, ir moldando as próximas, o que vem depois. Então, a primeira escolha, ela já é a primeira regra. A primeira escolha que você fez é a regra que você impõe para a sua composição a partir dali, né? Então, esse processo de composição instantânea, né, que chama, a regra está na sua escolha, a partir das escolhas que você faz, né? Chega, não vou falar mais. Uma aula. E aí, Verusca, você faz isso? Você faz uma improvisação estruturada ou você planeja tudo antes? Você ensaia ou você... Como é que é quando você vai tocar num ambiente mais livre, vamos dizer, né? Eu faço tudo bem mais livre. Eu jogo com o material que eu já criei anteriormente ou tento partir de um nada, assim, só de um input de luz e a partir dali seguir. Eu prefiro. Eu tento ensaiar, mas normalmente não dá muito certo ao vivo. Eu crio uma partitura, às vezes, quando eu vou fazer a apresentação de imagem e som ao vivo. Aí sim eu crio uma partitura para seguir um caminho. Mas não sai muito bem, não. Eu saio dessa partitura. Eu chego em outro lugar, mas eu acho importante criar uma certa estrutura até para chegar em algum lugar. Dificilmente vai ser o que eu tinha planejado, me apresenta sempre uma outra possibilidade ao vivo. E eu gosto disso. Eu tenho um live que trabalha só com erro e com problema, que é o fail. E aí é a possibilidade de falhar é preciso.
E aí eu trabalho, sobrecarrego o sistema até ele cair e fico trabalhando. Eu não sei, ele pode cair em 20 minutos, em 9 minutos. Eu já apresentei na Oi Futuro. Ele é um trabalho que lida com constrangimentos também. A pessoa não sabe se aplaude, se vai, o que vai fazer, porque parou. Isso é uma obra de arte, é um problema ao vivo. Ele é interessante. Ô, Verusca, dá pra gente ver na internet esse trabalho fail aí, que eu achei muito bom isso. Meu site tudo. Se quiser, fail, vai ver agora ou não? Não, eu queria que você falasse qual é, até pro pessoal que tá vendo poder No meu acessar. site tem lá, astronautamecânico.com, na parte de busca, pode pôr, ou pode pôr no YouTube também. Deve estar como Live Cinema, do Duva, Oi Futuro, fail. Falhar é preciso. E tem Falhar é outros. preciso. Nossa, e essa questão do constrangimento que você falou, né? É. Eu acho que, Tem que cara, aplaudir. A pessoa acha que tem que aplaudir uma obra de arte, sei lá, que eu não entendo essa obrigação. E eu acho interessante também lidar com esse incômodo. Eu acho um resultado interessante. é igual quando o pessoal acha que a música acabou e a gente tá só fazendo aquele break. Aí todo mundo. Aí daqui a pouco a gente volta. Assim, tipo... Aí a galera fica meio. Vambora, dança aí. Mas olha só, uma coisa que a Juliana tava falando. Essa coisa de limitar, né, de fazer, na minha cabeça eu já pensei uma coisa assim, da composição, é igual a gente começar uma música mesmo, que a gente não vai começar dando tudo, entendeu? Tem até uma expressão entre os músicos que é tipo assim, não entrega o ouro, sabe? Você não vai começar já entregando o ouro, sabe? Você tem toda uma construção para acontecer, entendeu? Então você vai no sapatinho, você vai criando dinâmicas, você vai entrando com os elementos. Eu acho que essa é uma super conexão que existe entre os nossos trabalhos aqui, né? Tanto da música, quanto do visual, quanto da dança. Tem toda uma dinâmica para as coisas acontecerem, né? A gente não vai estar dando o nosso máximo no início, né? A gente vai querer chegar num clímax, né? A gente quer chegar num lugar. Por mais que tenha essa coisa do que você falou, né? Do erro, né? Do fail, disso não acontecer, né? Mas é muito interessante, assim, a gente, né, trabalhar com esse processo, assim, de construção mesmo, de chegar em algum lugar, né? Às vezes a gente pode até não chegar nesse lugar, mas é meio que uma onda mesmo, né? Uma onda sonora, uma coisa de energia também, enfim, sei lá, eu vejo muito isso, assim, tanto que tem frequência de som que a gente nem escuta, né? Que a gente só sente. Então tem muito isso, assim, igual como a Verusca fala, que se a gente ligar um equipamento, um instrumento musical no monitor, ele vai mostrar a onda sonora que aquele equipamento tá fazendo, né? Então é meio que, sei lá, tá tudo conectado, gente. Tá. Isso aí, tá tudo conectado e... Nem fiz a minha pergunta. Sim, tô esperando sua pergunta, eu ia te lembrar disso. Eu queria te perguntar o seguinte, que o meu ponto de vista é muito, né, da dança, mas, por exemplo, você tem as suas composições que você estuda, elabora previamente e define, digamos assim, que é uma obra acabada, né? Que seria como se fosse a coreografia acabada, pronta, né? Que não permite variações. A que está gravada, a que está no CD, a que está lá na mídia. E quando você vai tocar na festa, você toca exatamente como é, né? Enfim. No seu caso, não tem, né, uma partitura, mas eu acredito que você, né, siga alguma estrutura dessa música. E outra coisa é quando você cria na hora, na festa. Então, que seria a criação espontânea, né? Que seria a improvisação ali. Então, como é para você essa diferença, né? Na dança eu sei como é, mas na música, como é para você enquanto criadora, né? O processo de criação prévio, estudado, e que você tira daqui, põe daqui, arruma, troca, experimenta, né? E o ao vivo, que não dá para fazer isso. A gente faz ao mesmo tempo ali na hora, né? Essa experimentação. Aí coloca um negócio, não ficou muito bom, aí tira. Como é que funciona essa composição instantânea? Na música eletrônica, né? Porque, enfim, tem as particularidades por ser eletrônica, né?
Sim, bem, a música eletrônica ela tem uma grande vantagem, né, que você pode colocar vários elementos, automatizar, né, o som em loops, e aí, né, deixa uma coisa acontecendo, a bateria, se eu disparo a bateria, depois eu crio uma linha de baixo, depois eu faço uma cama, né, eu tenho uma metodologia. Quando eu comecei a tocar, fazer live, né, inclusive foi quando eu conheci a Verusca melhor, né, que eu a primeira live foi no evento dela, que foi no AVAV, né? Aê, mostra, Meu primeiro mostra live. visual em tempo Foi real. uma performance chamada Free Boy, junto com a Charmone, que hoje mora em Berlim, e Gabriel Brito, né? Gabriel Brito Nunes. Isso. Tá no E México. tá no México. Tá todas internacionais. E Tudo aí, nessa época eu fazia muita coisa improvisada mesmo. Tipo, eu não sabia nem o que eu ia tocar, eu levava os instrumentos, eu não, vamos nessa. Né? Eu estava muito nessa pegada. Eu gosto muito de música experimental, inclusive antes de ir para São Paulo eu tinha uma banda de música experimental, tocava saxofone e tal, aí eu fui perdi meu sax, mas aí eu fui pros eletrônicos. E aí com a música eletrônica eu me libertei mesmo, porque a própria instrumentação é essa coisa que você falou, é a limitação, Juliana, essa coisa da repetição é o nosso limite da música eletrônica. Diferente, por exemplo, quando eu tocava saxofone numa banda de música experimental, eu realmente tinha que... Isso era no momento que eu estava aprendendo a tocar o instrumento. É mais fácil, né, quando você está começando está aprendendo uma nova forma de fazer música, uma nova forma de criar. Acredito, né, que é mais fácil a gente improvisar totalmente livre. Porque depois de um tempo eu fui aprendendo a tocar a coisa, fui aprendendo a programar. E aí, mesmo quando eu estou improvisando, eu não estou improvisando mais 100%. Sempre eu estou, né, me apoiando em alguma coisa que eu já criei, ou pelo menos alguma metodologia que eu já formulei. Então, eu já tenho meio que um método. Eu começo com a bateria, né, eu programo primeiro o bumbo, depois eu vou para... Né, para o pratinho, depois eu vou para a caixa, depois eu insiro um grave, depois eu coloco uma cama harmônica e depois eu faço as improvisações, né, de melodia, né, e tanto que a gente tem no nosso curso, a gente separa essas funções, né, entre batida, né, beat, pad, bass, né, que é o grave, pad, que são os harmônicos, a parte harmônica da música, e o lead, que é a melodia. E aí, hoje em dia, eu estou bastante mais nesse processo de tocar uma coisa um pouco mais pronta, né? Eu estou discotecando bastante, que é tocar as músicas já produzidas. Mas eu e o João, a gente está num processo de criação aí para um projeto que a gente vai apresentar para a Lei Aldir Blanc, né? Que é uma série de 6 shows, de 6 lives que a gente vai fazer, seguindo uma coisa mais, uma improvisação estruturada, né? E aí a gente consegue fazer isso saindo da questão da música totalmente ao vivo, e a gente está tocando agora, utilizando um programa de computador que se chama Ableton Live, que a gente tem os loops prontos, parecido com o que a Verusca faz, só que com as ideias musicais, que a gente pode disparar essas ideias musicais pré-gravadas, mas elas não estão arranjadas. A gente faz o arranjo ao vivo e a gente vai improvisar. Eu estou com clarinete agora. E aí, cadê o clarinete? Como eu perdi o meu saxofone, mas agora eu estou com clarinete, que eu acho até mais bonito. E é isso, eu estou sempre mudando, né? Eu tenho época que eu me apoio. Quando é um trabalho um pouco mais comercial, vamos dizer, uma coisa mais responsabilidade, né? Eu tento ter menos problema possível, né? Eu quero que a coisa se execute 100%, né? E menos possibilidade de erro. Então, eu tendo a fazer algo que eu já estou fazendo há um bom tempo, que é meu show, ou eu faço uma discotecagem. Agora, quando a proposta é improvisar, que é a questão desses shows que a gente vai fazer, né, ano que vem, aí também já tem um método, eu não sei. Tem muito tempo que eu não faço algo 100% improvisado, assim, eu tenho até medo hoje em dia. Não, a Érica fala muito assim nas turmas, né? Os alunos estão, caraca, então o cara tá com teclado na frente, 78 teclas, e o cara fica assim, tim, tim, tim.
Aí ela chega, gente, aleatoriedade, toca tudo. Aí mais as pessoas, então pode fazer isso também, né? Porque as pessoas ficam com um certo medo, receio. Não conheço, poxa, um sintetizador, o que vai fazer? Gente, sai mexendo, bota a mão. Eu acho que muita coisa do aprendizado é muito a prática também, né? Claro, tem a técnica, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, ver milhões de vídeos, ler tudo, sabe? Estudar música, harmonia e tal. Mas a gente ter o instrumento e estar ali praticando, botando a mão na massa, eu acho que é assim que a gente vai encontrando a identidade do nosso som, do que a gente quer fazer, conhecendo os timbres, né? Criando os próprios timbres. É um pouco assim, é pouco isso que a gente vê com a imaginação criativa, né? Que a gente passa para os alunos, assim, gente, tem muito som aqui que você pode fazer acontecer, ainda mais quando a gente está com os equipamentos sequenciados. Então, se a gente, tem uma bateria eletrônica que ela está sincronizada com o equipamento que vai fazer os arpejos do baixo, e tem um outro equipamento solto que vai fazer os leads, os solos, entendeu? Então você dá um play ali e as coisas vão tocar juntas, entendeu? Você só precisa meio que programar e achar uma sequência harmônica para as coisas, sabe? Tipo, o pessoal vê um monte de equipamento em cima da mesa, assim, de um live, né? Acha que é uma coisa de outro mundo, mas é só meio que parar para conhecer, fica um mês ali mexendo, você vai saber, entendeu? É meio que isso. Acho que respondemos aí, não sei. Eu queria falar de uma particularidade do mundo VJ, que a gente trabalha muitas vezes 8 horas quando vai fazer festival, por exemplo. É um tempo bem estendido. E daí é interessante porque passa por várias versões e criações do trabalho e vai se modificando. Porque normalmente são pelo menos 4 horas. A gente não faz como o DJ, que às vezes toca 2 ou 3 horas. A gente faz no mínimo 4, 6, 8. Eu já fiz 16 horas direto também. Só indo ao banheiro rapidinho. Que eu gosto de fazer. O cara fala, não, eu vou te contratar, é esse tempo, mas você não precisa ficar fazendo. Eu falo, não, então não me contrata para menos. Eu vou estar fazendo. Estaremos fazendo. E a gente tem esse tempo mais estendido que eu acho interessante para criar. Eu gosto mais de fazer trabalhos mais longos do que curtos. Mas quando manipulação de imagem e som junto, eu faço mais 40 minutos, mas a gente tem essa coisa das 8 horas aí, que eu acho interessante, só queria deixar aí marcado para os DJs. Os trabalhadores da noite. Meu Deus, gente, não dá para ficar dançando 8 horas. Nossa, 16. não, e hoje em dia... Projetando. Aqui, a pista vai Tô pensando na minha área, assim, né? Realmente, a materialidade da dança é mais difícil, né? Porque é o corpo humano, né? Então, o equipamento ajuda, né? O fato de ter os equipamentos, a máquina, né? Ajudando nessa hora. E hoje em dia as coisas estão muito rápidas também, né? A gente tem aquela coisa assim, o DJ tocava 4 horas. Hoje em dia preferem colocar mais DJs na festa, tocando menos tempo. Só que pelo que a Verusca falou, o VJ continua sendo um só, né? É um. É muita coisa. Não, mas hoje eu danço 8 horas na rave. Fica lá fritando 8 horas. Não, dançando. Não sou da fritura, não. Eu sempre, assim, quando eu comecei a estudar com a Ju, eu comecei a me interessar pelo processo criativo e pela dança, eu lembro muito de estar... Na época, eu fazia umas gigs na The Edge, eu fazia... Para quem não conhece, o The Edge é uma boate lá em São Paulo que tem uma vertente, já foi bem underground, já significou muita coisa para a cena, mas ao longo do tempo foi se tornando um ambiente um pouco hostil, vamos dizer, né? Hermético. Né? E era aí, legal, sério. Muito sério, né? Aquela coisa assim. Aí, não, era estéreo. E aí eu lembro de estar lá, assim, a trabalho e tudo mais, e olhando aquelas pessoas, aquela dança, assim, mecanizada, uma coisa assim que não... Sabe, por mais que o DJ estivesse maravilhoso, que a programação musical lá é impecável, eu ficava assim, gente, mas as pessoas, por que elas não estão dançando, né? Por que as pessoas estão
elas estão num modo assim, meio assim, tá aquela música rolando e conversando e batendo papo, mas cadê a dança, né? E aí eu fui encontrar essa dança, né, nas festas de galpão, né? Nesses ambientes que tem, né, do Caps Lock, essas coisas lá em São Paulo, Mamba Negra, Desviante, né, que é onde a gente se esbarrou bastante. E eu ficava imaginando, e se essas festas, e se essa cena se apropriasse mais da dança e da dança coletiva, se tivesse alguma forma, né, de influenciar as pessoas que estão na pista de dança, de ter uma consciência maior do que é, né, em vez de ficar só ali balançando a cabeça, assim, não sei, eu me dava um pouco de aflição, não sabia se a pessoa estava prestando atenção na música, ou se ficava só se mexendo com o ritmo. Às vezes essa dança involuntária, né, porque né, a música eletrônica ela é muito alta e tem muito grave, então às vezes você não consegue também ficar parado, mas é uma meia dança, é uma coisa assim. Eu gostaria que vocês tenham a dizer sobre isso. Eu tenho a dizer, Érica, que aí é o seu papel enquanto artista que está no palco para ser também performance da cena. Eu sempre te falei isso. Porque se você... Eu sei que é difícil, né? Porque você tem muitos botõezinhos e coisas para tomar conta, mas não sei, né, se vocês fazem parceria juntos também, mas eu acho que você tem que soltar um pouco os equipamentos e botar a dança, porque aí isso vai inspirar a plateia, talvez. Eu acho que você tem que dançar mais. Você no palco que está criando a música, você também tem que criar a dança, e aí você talvez inspire as pessoas lá embaixo a sair dessa pegada do automático, porque o automático é o batidão, né? Então, se você entrar em outra questão, né, mais poética, mais expressiva, talvez as pessoas se contaminem aí com a sua performance. Então, eu já falei isso para você várias vezes, quando eu te assisti no palco, falei, Érica, você solta um pouco, né? Fica muito lá preocupada com os botõezinhos, né? Então, eu acho que o processo de criação ele tem que fluir também, né? E ali você fica muito preocupada. Ai, meu Deus, o botão, o cabinho, não sei o quê. E ali, aí fica um processo de criação muito técnico, né? E não tanto realmente na sensação, nas percepções que acontecem. Então, a minha dica, se eu Eu acho pudesse que contribuir... existe uma coisa de concentração, assim, né, dos DJs, que tá o povo se mexendo pra caramba e o DJ tá meio que ali paradinho, concentrado, assim, né? Então, realmente é uma coisa que exige concentração, não dá pra gente se desprender totalmente, porque é isso, às vezes quando a gente, caramba, o set tá maravilhoso, tô mandando muito bem, uhul! Quando você faz esse uhul, você errou, entendeu? É isso, tem muito isso. Várias vezes aconteceu isso comigo. Caraca, aí, hoje eu tô impossível. Errei. Mas Aí você vai dar aquela comemorada, assim, quando você vê, você já perdeu o tempo, já tá quase acabando aquela música, você não tocou a outra. Sabe? Tipo, é meio concentração. Mas quando tem já essas coisas pré-gravadas, né? Enfim, não sei. Isso tem que estar incorporado, isso tem que incorporado aí na é a performance. pesquisa, né? De você ver o que é possível fazer em determinados momentos. Não estou falando larga tudo e vai dançar, porque o seu espetáculo não é de dança, né? Seu espetáculo é de música, mas de uma certa forma incorporar isso também, né? É performance, né? É uma performance. Seria muito interessante se tivesse, quando a gente puder voltar, né, quando todo mundo tiver vacinado e tudo mais, né? Eu gostaria, né? Isso aí fica um convite aí, né, para a galera que está nos assistindo, nossos alunos, nossa comunidade, Ju, Verusca, todo mundo, João, se a gente não pudesse considerar mais a dança, né, na hora da gente fazer as nossas criações e na hora da gente performar, se tem alguma forma, pode ser uma formação, pode ser oficinas, pode ser uma série de coisas, ações que podem ser feitas, eu acho que podem trazer esse dançarino passivo, indireto, né, esse dançarino que
e trazer ele para uma dança ativa, para uma dança expressiva, né? Porque a noite ela tem essa pretensão de ser um lugar de expressão. É um lugar que a pessoa vai, trabalha de segunda a sexta, cansada, mas no final de semana ela quer se divertir, ela quer se expressar além de tudo, ela quer sentir, ela quer... É uma expressão corporal também. Mas eu sinto que esse processo fica interrompido à medida que você vai entrando em espaços cada vez mais opressivos, né? Vamos dizer, talvez um público que não seja tão... que não pense dessa forma, né? Às vezes a gente fica mais oprimido na noite do que se libertando. A gente fica mais preocupado com a nossa aparência, mais preocupado com o hype lá da coisa, do que realmente estar ali fazendo um ambiente confortável para as pessoas poderem se expressar e realizar aquele trabalho, né? Eu acredito na noite, na jornada da noite, como um trabalho, e pode até ser um trabalho espiritual, dependendo da sua visão da coisa. É uma consideração. Gente, muito bom esse bate-papo. Adorei saber um pouco mais do processo de cada uma de vocês, do trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que, além dessas considerações da Érica, da gente encontrar esse movimento da dança, a gente podia realmente, um dia, quem sabe, né, poder fazer alguma coisa juntos, né? Sei lá, seria interessante mesmo a gente elaborar um trabalho aí mais pra frente, pro ano que vem, quem sabe. E é isso, assim, foi um mega prazer. A gente vai ver aqui se tem alguma pergunta. Eu não consegui acompanhar, eu ia perguntar se o pessoal está querendo Eu saber. também não fiquei no chat, que meu celular até acabou a bateria aqui. Tô aqui vendo. Bem, as pessoas estão... Bem, galera, se tiver alguma pergunta aí para lançar, agora é a hora, que aí a gente vai perguntar para elas. Estou acompanhando aqui no chat. Ó, a galera tá falando umas coisas engraçadas aqui. Ó, estão falando... Putz, imagina você na live e pedem para tocar Raul. Eu sempre imagino que vão pedir alguma imagem alguma hora. Falar, projeta o Roberto Carlos, que não pedem, graças. Sempre confundem a gente com chapelaria. Hoje, da hora que pedirem imagem... Hein, Verusca, eu tava lembrando de uma coisa, a Erika falou da The Edge e tal. Cara, a primeira experiência que eu vi um VJ, assim, foi a primeira vez que eu fui em The Edge, tipo assim, devia ser 2002, 2003, uma coisa assim. Cara, que eu vi o carinha mexendo, assim, do lado do DJ. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo ali? Tipo assim... Não, sério, eu era bem novo, assim... Eu falei, caralho, cara, incrível. Pô, é o cara que tá mexendo nas luzes aqui, em tudo, né? Então tinha aquela parede do lado ali que mostrava as frequências, sabe? Aí eu fiquei vendo aquele cara e ele dançava muito. Tinha o DJ e ele ficava no cantinho, assim. Daqui a pouco eu tava observando mais aquele cara, que eu não sei quem é esse que era o VJ. Cara, mas ele é incrível. Acho que ele era um pouquinho gordinho, assim. Cara... Era muito maneiro. O cara ficou a noite inteira no trabalho de todos os DJs. Então, assim, ele foi o dançarino e ele foi o VJ, foi a pessoa que mais trabalhou na noite. É uma jornada. Ele é muito legal. Eu não tô lembrando o nome dele, mas ele tava sempre lá. Ele é muito legal. Então, eu lembrei disso porque... Ó, tô perguntando aqui, qual a formação da Verusca? Comunicação social. Comunicação social. Verusca, mas você falou no início que você é do Maranhão? Sim, sou made in Maranhão, morei muito tempo no Pará, Sergipe, Alagoas, Brasília, Rio, São Paulo, Lisboa. Que isso! Aí foi parar em São Paulo. Você tá em Lisboa? Você tá em Lisboa? Nossa, achei que você estivesse em São Paulo. Não, tô em Lisótima. Eu tô exilada, né? Exilada. É o Johnson do The Edge. É isso mesmo, o Jerônimo tá aqui lembrando. Gente boa pra caramba, pô. Verusca, como é que você decidiu virar VJ, já que você fez comunicação social? Como é que você foi parar nessa área? Você não explicou isso. Vou fazer uma pergunta para você, já que não tem da plateia. Valeu, Ju. Eu trabalhei... Eu peguei a virada do digital, depois que eu estudei em Brasília. Não vou fazer propaganda do lugar, porque não foi o INB. Então, é uma particular, começa com C, termina com UB. E quando eu formei foi bem na virada do digital, em 97, que já entrega a minha idade.
E aí eu acabei indo para São Paulo em 99 e trabalhei, meu primeiro emprego foi na Playboy, na revista. Comecei a fazer revistas, na verdade. Eu fugi de agência de publicidade já aos 22 anos. Achei a piada sem graça. E aí fui trabalhar com revistas. Aí eu fui editora de arte da revista Bravo, um tempo, um ano, e depois eu senti a necessidade de uma expressão ao vivo. E eu gosto de criar com computador, adoro computador. Minha vida dentro, para mim, é minha tela de pintura. Mas eu senti a necessidade de uma expressão maior ao vivo. E aí, por isso que eu falei, que é engraçado que quem me inspirou mais ainda de ver isso real foi ver o Jeff Mills tocando no Floresta, em 98. Poxa, Com assistente dele. Eu falei, Jesus, ele tocava pedacinhos de música muito rápido. Aí eu via tudo que ele fazia na parede. E aí eu falei, vou projetar, quero virar DJ. Aí eu comecei em 2003. Incrível. Aí estamos aí. Temos uma pergunta aqui para Juliana. Seu processo de improvisação e criação é também, de certa forma, meditativo? Eu não trabalho muito nessa linha, tá? O próprio Rolf, ele teve, depois dos anos 70, um processo mais que ele chamava de danças espirituais. Eu não vou muito por esse caminho, mas a partir do momento que eu saí desse pensamento de processo de criação muito intelectualizado e deixei me contaminar, né, contaminar por uma música, me contaminar por uma imagem, de uma certa maneira, quando vem essa coisa da inspiração e essa coisa do intuitivo, a gente coloca coisas nossas, né? Então, não digo que não tem uma pegada, né, espiritual, mas eu acho que é um mergulho no que a gente é, né? Geralmente, quando a gente vai estudar uma linguagem artística, a gente fica muito sempre fazendo as coisas dos outros, né? E a gente nunca se volta para si. Então, para mim, é sempre um mergulho, um processo de criação agora, né? Como eu faço hoje em dia, é um mergulho dentro de mim, né? Então, um processo até de autoconhecimento. Então, quando eu então entendo, para mim é mais um processo de autoconhecimento do que uma questão, né, mais voltada à questão espiritual, mas cada um dá um nome, né, às vezes é a mesma coisa, mas com nome diferente. Então, a pessoa fala de autoconhecimento, cuidado de si, ou práticas meditativas, né, enfim, então, eu não sei exatamente o que a pessoa fez a pergunta, ela quis dizer, mas eu vejo como um processo de autoconhecimento. Então, quando eu começo a trabalhar um processo de criação, é o que aquilo está me movendo naquele momento, algo que está me movendo naquele instante, naquele momento. Então, quando eu decidi, por exemplo, vou pegar o exemplo do espetáculo, né, do doutorado, quando eu decidi pegar aquela obra me tocou. E o porquê ela me tocou, aí tem as minhas questões pessoais internas, né? E ela me tocou de uma certa maneira, o que ela causou em mim produziu a minha dança, né? Então, é como se fosse um filtro, né? Algo que está acontecendo no mundo, ou numa outra obra, ou com outra pessoa, que de uma certa maneira me dá um impacto, passa por mim, e através de mim eu produzo a obra. Então, para mim, é um processo de autoconhecimento, né? É como eu entendo o mundo, como eu me relaciono com o mundo, e como as coisas se impactam em mim, e a partir disso gera algo, né? Então, é como eu filtro as coisas que chegam em mim, para daí eu produzir uma obra. Então, eu acho que, para mim, processo de criação em dança é isso, eu perceber o que o mundo, como e o que o mundo impacta em mim, e a partir disso eu produzi a minha obra, a minha dança, né? Não sei se era isso que a pessoa estava perguntando. Acho que é isso aí. Alguém está perguntando aqui se vai rolar som. Sim, vai rolar som, galera. 9 horas, a gente vai fazer o lançamento da coletânea Wave Tapes, volume 1.
Tá? Já tá Então, cansado. esses CDJ serão utilizados, a gente vai discotecar, eu e o João, as músicas. São 18 músicas que os alunos criaram a partir dessa metodologia que cruza imagem com som, com movimento, né, que a gente fez online. Então, foi bem incrível. Algumas músicas são de alunos que já fizeram curso com a gente no passado, que a gente também fez bastante experimentação com isso durante as aulas presenciais. A gente levava papel, giz de cera, para a galera mapear as músicas que estavam ouvindo, bem interessante. E trabalhando também movimento, tal. A gente sempre de olho fechado para as pessoas não ficarem com vergonha. Mas uma última pergunta aqui que eu acho que todo mundo pode responder, né, para a gente dar aquele arremate, né, que a gente já tem, está nos últimos 10 minutinhos finais, que é como lidar com o bloqueio. Como lidar com o bloqueio criativo? Né? Pode ser, assim, eu sei que é meio complicado essa pergunta, ela é profunda, né? Mas se alguma coisa rápida, uma coisa que vocês fazem que... Quer começar, João? Bom, essa questão do bloqueio, né? Eu acho que no momento que a gente está, que foi um ano muito recluso, né? Da gente estar muito fechados, não poder estar em contato, encontrar as pessoas, abraçar e estar ali pegando informações, estando em contato, né, com outras energias, assim, eu tive muito altos e baixos, assim. Então teve dia que, cara, eu ligava o equipamento, botava pra gravar e, pô, sabe, me libertava, assim, conseguia realmente fazer aquilo que eu queria, apesar de muitas vezes já me ter ficado frustrado, assim. Então tinha dia que eu ficava tentando produzir uma música e nada acontecia. E tinha dia que eu ligava o negócio e, pô, quero fazer isso, sabe? Tipo, eu vi um filme, que é até essa música que eu tô lançando nessa coletânea, que chama Cafarnaum. Esse filme que eu vi, tinha visto na noite anterior. É um filme do Líbano, um filme independente que, pô, cara, incrível, só com atores da própria comunidade libanesa lá. Gente, eles mostram todo aquele conflito que existe ali naquela região. Eu acordei no dia seguinte e falei, cara, quero fazer uma música meio leste europeu, essa coisa e tal. E fluiu assim. Em 3 horas eu fiz essa música que a gente vai lançar. Mas foi essa vez, entendeu? Vários outros dias durante a quarentena eu tava ali preso em casa e nada acontecia. Então acho que foi muito altos e baixos. Acho que depende muito do estado que a gente está também para poder criar, entendeu? Claro que a gente pode buscar esse incentivo, usar esses, né, os equipamentos que a gente tem, as técnicas que a gente tem, mas eu acho que depende de algo mais, sabe? Que é justamente esse estado de espírito, de estar realmente aberto para poder criar coisa e, sei lá, nem sempre a coisa flui, mas às vezes sim. Então a gente tem que estar sempre tentando. Eu gosto de buscar, assim, numa imagem ou algum movimento. Tentar não... Eu acho que a via intelectual, muitas vezes, não é uma boa forma de quebrar um bloqueio, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem que tentar sentir o que a Ju falou, nessa coisa do processo meditativo, que pode ter 1000 nomes, né? Eu acho que isso pode ser uma boa fonte aí, né? Uma boa investigação para quem está com bloqueio, fazer alguma prática meditativa, alguma coisa de autoconhecimento para, né, nem que seja um pequeno movimento, alguma coisinha assim. Mais uma coisa também, só para complementar. Eu acho que essa questão também da pretensão, sabe? Quando você quer fazer uma coisa muito grandiosa, nossa, vou fazer uma coisa incrível. Não vai rolar. Normalmente é assim, entendeu? Cara, pensa simples, vai no básico e encontre a beleza das coisas simples. Eu vou por aí. Sabe, tipo, cara, vou tentar achar um dó, sabe, tipo... É um pouco isso, assim, na simplicidade que a gente encontra a verdade, assim, e vai incrementando, e vai criando, e vai crescendo, por aí. E você, Verusca, o que você faz para sair do bloqueio? Eu trabalho, eu sento e me forço a fazer alguma coisa. E é muita transpiração, né? E é isso mesmo, eu percebo que quanto mais longe eu quero ir, quanto mais complicado fica, não é o melhor caminho. Eu falo, mas por que eu quero fazer desse tanto? Aí eu já mudo e faço algo mais verdadeiro e me escuto e sigo por um caminho que é direto, é mais conectado comigo mesmo. E aí a coisa flui. Mas é muita transpiração, né? Tem que sentar e fazer, porque não é só criar ao léu, tem entregas, né? Tem trabalhos que têm datas e tudo, tem que fazer. Tem que ter
A inspiração, não dá para esperar a inspiração. Mas aparece. Bom, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Vou tentar ser rápida, para não falar demais. Que eu falo para os meus alunos de composição coreográfica. Então, né, que é uma pergunta sobre isso, sobre bloqueios, né, de processo de criação. Uma coisa é deixar que o mundo te impacte, porque é daí que vem. Então, vai ler um livro, vai ver um filme, vai ler um poema, vai assistir uma exposição de arte, ver uma exposição de arte, vai assistir um show, vai procurar músicas que você não conhece, vai deixar que outras obras de arte te impactem de alguma forma, porque isso é inspiração. A gente não cria do nada, porque nós somos seres culturais, né? Nós somos seres que vivem em sociedade e a gente não cria sozinho do zero. A gente está aí no mundo que tem uma trajetória gigantesca para trás, de muitas pessoas que já fizeram coisas antes. Então, a gente precisa ser impactado com outras obras de arte, mas também com outras coisas. Com uma notícia que saiu no jornal, com a situação política do país, com a situação social. Então, deixar que as coisas cheguem em você e te impacte, para isso gerar algo, né, depois. Então, isso é a primeira dica que eu falo para meus alunos. Gente, vai fazer coisa, vai conversar, vai no bar tomar uma cerveja e trocar ideia com alguém, que às vezes a pessoa vai contar uma coisa para você que aquilo pode te inspirar para fazer uma obra. Então, assim, a gente precisa deixar que o mundo impacte a gente de alguma forma, para gerar algo, né? E a outra coisa que eu falo só existe arte, no meu ponto de vista, se existe relação entre o artista e sua obra e o público que vai prestigiar aquela obra. Se eu ficar fazendo a minha dança dentro da minha casa, aí vira dança terapia, né? Aí vira processo terapêutico, aí vira outra coisa. A partir do momento que eu me proponho a criar algo para um público, eu tenho que pensar o que eu quero passar para aquele público, o que eu quero dizer para aquele público, o que eu quero fazer aquele público sentir ou ser impactado da mesma forma que o mundo, né, me impacta ou as outras obras me impactam. Então, eu preciso pensar sobre isso um pouco. O que eu quero? Por que eu quero estar em cena? Por que eu quero me relacionar com aquelas pessoas naquela situação ali? Né? O que eu quero passar para aquelas pessoas? Ou fazer aquelas pessoas sentir? Tá? Porque às vezes não é intelectual, às vezes eu não quero que as pessoas pensem, às vezes eu quero que as pessoas sintam algo. Então, é aí que eu posso chegar, né, a responder a pergunta, né, de como que eu saio do bloqueio. Mas o que eu estou querendo dizer? O que eu quero passar para essas pessoas? O que eu quero fazer com que elas sintam? Então, aí, às vezes, vem a resposta, a partir desse olhar na relação da plateia, né? Pensando no outro. Então, a obra existe porque tem um outro que está na frente, né, da gente. Então, fica aí a minha sugestão. Ficou. Muito obrigada, gente. Vamos agora encerrar essa conversa com essa linda fala aí da Juliana. Muito obrigada, Juliana Passos, Verusca Gírio, astronauta mecânico. Vocês estarem aqui com a gente, uma grande honra trocar essa ideia. Pessoas, né, a Juliana da dança, a Verusca da imagem em movimento, né, como VJ. E eu e João aqui como músicos, como professores também, como espectadores também das artes. Muita satisfação. E, galera, fique com a gente, que agora, 9 horas, a gente vai começar um set aqui, uma audição aí das músicas da coletânea. Galera que está assistindo a gente, pô, chama os amigos aí, vamos aumentar essa audiência aqui no nosso canalzinho. E acho que é isso. Gente, muito prazer estar com essas 3 mulheres incríveis. Para mim, poxa, muito obrigado, foi muito enriquecedor, sério mesmo, de verdade. E é isso, muito obrigado mesmo. E vamos fazer alguma coisa juntas. Vamos. Vamos. Eu queria agradecer. E, Érica, fico muito feliz de saber que esse curso que você, né, tá dando, já fez várias turmas, tem a influência, né, dos métodos do Rolf. Quando você falou dos desenhos, eu dava muito desenho para vocês com giz. Então,
Nossa, fiquei agora emocionadíssima de saber que o trabalho que eu fiz com você nos 2 anos gerou frutos, né? Tá gerando frutos. E enquanto professora, né? Mas também para a cena, para você criar na sua produção artística, né? Na sua cena, na sua performance. Então, fico muito feliz. Coraçãozinhos para você. Então tá. Valeu. Verusca, obrigado. Cadê Verusca? Tá aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, tá? Opa, a galera tá me ouvindo ainda. Galera que tá aí. Vamos começar daqui a pouco. Então fica aí. Eu vou colocar aqui também para vocês a timetable. Porque sim, a gente tem uma timetable. E eu vou colocar para vocês verem fonte de mídia. Porque tá muito, muito bonitinha. E aí, vocês gostaram? Eu adorei. Adorei essa troca com a Juliana e com a Verusca. São pessoas muito, muito queridas. Ó, mostrando a timetable aí pra vocês. Então, daqui a pouco, assim, vocês acabaram de assistir o... Eita! Vocês acabaram de assistir esse bate-papo, né? Comigo, com o João, com a Juliana e com a Verusca. E agora, eu e o João, a gente vai tocar as músicas da coletânea para vocês. É um trabalho que a gente tem muito orgulho, porque foram 3 meses aí, criando com a galera, fazendo um processo criativo bem interessante, seguindo aí inspirações aí da metodologia de Rolf, mas também bebendo muito da fonte de Jung. A gente trabalhou bastante imaginação ativa, então tá bem legal. Eu preciso colocar aqui a câmera. E aí, apareci. Agora não é mais a visão do Zoom, né? Agora é visão direta aqui. Então é isso, gente. Daqui a 2 minutinhos eu vou deixar um... Eu acho que tá tocando até a musiquinha da vinheta. Vou deixar ela tocando aí pra vocês.
vamos começar o lançamento aqui da nossa coletânea. Eu vou entrar agora, gente, no Bandcamp. E eu vou colocar essa coletânea no ar, porque ela merece. E tá linda de viver, linda demais. Então, acho que eu vou até mostrar esse processo. Captura de tela. Gente, tá assim, ó. Tá lindo demais. Eu vou publicar agora. Editar. Vocês vão ver informações proibidas. E aí eu vou publicar. Gente, hora da verdade. Está no ar, nossa coletânea. E agora, cadê eu? Estamos aqui. Cheguei, João. Aqui. Vamos tocar as músicas. Então, galera que está assistindo, acessem waveliveact.bandcamp.com. Vocês verem nossa coletânea aqui, já está no ar. Também a estreia do selo, né? E temos um textinho aqui apresentando o projeto. Né? Esse trabalho foi compilado por mim e pelo João nas nossas aulas, com os nossos alunos. Foi masterizado pelo RHR. E essa arte linda foi feita pelo Andrei, que é um conhecido nosso, que também fez o curso, né? Ele está nessa última turma aí. E nossas músicas estão aqui e vamos começar com a primeira música, que é a minha, aquelas. Já começa botando a própria música, né? Mas vamos lá.